Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Palavra Encarnada. Esse é um programa diário da Obra Lumen, onde nós meditamos sobre o Evangelho do dia à luz do nosso carisma. Hoje, quinta-feira, dia 12 de agosto, nós nos encontramos para meditar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 18, versículos de 21 a 19:1. O Evangelho de hoje nos coloca diante de um tema bem corriqueiro, onde nós passamos várias vezes ao longo da nossa vida: o perdão, a medida desse perdão. E como esse é um assunto tão comum na nossa vida, às vezes a gente pode deixar que o nosso entendimento sobre perdão seja guiado por valores humanos, por alguma educação que nós aprendemos, por coisas que nós escutamos aí no mundão. Mas como pessoas, segundo o coração de Deus, nós queremos que a meditação de hoje nos ajude a entender sobre perdoar e ser perdoado à luz do amor de Deus. E para isso nós vamos afirmar que estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vamos convidar esse Espírito Santo para que ele seja essa presença santificadora do alto que nos guia nesse entendimento, fazendo com que essa palavra, de fato, se torne encarnada nos nossos corações e que o que nós vamos entender, viver e fazer sobre perdoar e ser perdoado seja agora à luz do amor de Deus. Vamos então à leitura do Evangelho. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um de seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-los e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida. Por que tu me suplicaste? Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, o ato de perdoar e ser perdoado é algo que passa pela existência humana. Nós somos solicitados sempre, a perdoar, ou nós precisamos recorrer a alguém a pedir perdão. E a gente pode, nessa dificuldade que é perdoar e ser perdoado, a gente poderia até ir atrás de uma regra, como São Pedro, e dizer: Senhor, então eu vou perdoar 7 vezes? Passou de 7 vezes, passou do meu limite. E Jesus vem com um desafio para nós. Jesus não impõe uma regra numérica, uma quantidade. Jesus quer de nós que a gente perdoe infinito. 70 vezes 7 quer dizer que é perdoar sem fim, sem medida, sem limite. Ou seja, o Senhor vem nos solicitar que nós amemos
com o amor divino e sejamos capazes de ter compaixão, de perdoar. E por que perdoar é tão complicado, é tão complexo? É que quando a gente é ofendido, quando alguém faz algo contra nós, né? E algo que é errado, algo que a gente julga que foi ferido, isso mexe muito com as nossas emoções. Isso mexe, a gente às vezes se sente abandonado, às vezes a gente se sente excluído, às vezes a gente tem uma ideia de que não pode fazer isso para não parecer bobo, né? Não pode perdoar para não parecer bobo. Às vezes a gente tem uma ideia que se a gente perdoar, a gente está dizendo que concorda com o que a pessoa fez e a gente acha que não pode perdoar porque o que a pessoa fez é errado. Às vezes a gente está apegado numa vaidade, numa soberba e a gente não quer se rebaixar, porque perdoar é assumir que o outro errou, mas eu estou cedendo nesse ponto. E isso mexe com a nossa humanidade, que ainda é cheia de pecados, cheia de defeitos. Mas vamos ao perdão. E eu não queria começar com o perdão que a gente oferta, mas eu queria começar perguntando para você se você já foi perdoado. Você precisa de perdão? Você pede perdão ao Senhor? Tem algumas coisas que você já sabia que era errado e mesmo assim você foi lá e fez? Tem algumas coisas que você já tinha caído outras vezes nesse erro e você caiu de novo, foi lá e precisou se confessar, e precisou pedir perdão, e precisou pedir para o coordenador da casa, para a pessoa que lhe acompanha na comunidade, para os seus pais, para os seus irmãos, para os seus filhos, você precisou pedir perdão? Pois é, meus irmãos, nós somos um coração que, pela nossa fraqueza humana, precisa de perdão. Nós carecemos desse perdão porque o pecado nos leva a errar e a ferir o coração de Deus. E antes mesmo desses pecados atuais, a gente precisa lembrar que Jesus morreu por nós e nos perdoou toda a dívida. Sabe esse patrão que perdoou toda a dívida? Jesus fez isso por nós. Uma dívida que nós jamais poderíamos pagar. Uma dívida de perdão. Jesus pagou por nós. A gente não tem mais aquela dívida do pecado. Jesus nos deu a salvação. Mas Ele nos dá a salvação. Ele não nos pediu nada em troca. Mas Ele nos pediu que nós o imitássemos. Ele pagou a nossa dívida, né? Igual esse patrão. Ele pagou a dívida do funcionário, o rei pagou a dívida. Aí o funcionário foi lá e fez bobagem e ele disse, mas esse funcionário não entendeu nada, vou botar ele na prisão. Mais ou menos isso. Jesus pagou a nossa dívida, ele não nos exige nada, mas ele nos pede o mínimo, que é fazer com os nossos irmãos como ele faz conosco. Ter compaixão, perdoar, se colocar no lugar do outro. Isso não significa coadunar com pecado, dizer que o que é errado tá certo, não. A gente reconhece o erro, mas a gente ama o irmão. Só que para isso a gente precisa descer da nossa soberba e da nossa vaidade. A gente precisa talvez apagar algumas coisas que nos ensinaram, que perdoar era coisa de gente fraca, que perdoar era errado, que a gente precisa estar sempre por cima. Talvez hoje o que o Espírito Santo quer fazer no seu coração é quebrar essas ideias e te colocar numa nova perspectiva, onde Jesus nos livrou de todo o pecado e agora Ele quer dar a gente um compromisso de compaixão, de amor e de perdão diante do outro. Quando você estiver diante de uma situação difícil, que alguém lhe ofender, fizer alguma coisa com você, peça ao Santo Espírito a graça de amar como Cristo amaria. De ter não um amor humano que é limitado, mas um amor divino. E se coloque no lugar do seu irmão. E se fosse eu fazendo isso? E se fosse eu nessa situação? E o melhor, pense. Ser perdoado te tornou uma pessoa melhor ou pior? E nesse momento Deus colocava no meu coração muitos irmãos acolhidos. Quem já foi acolhido,
principalmente nas nossas casas, a gente sabe que já foi perdoado. Quem também, né, entrou num grupo, já fez coisas erradas, foi amado e perdoado pelo Senhor. Isso fez de você uma pessoa melhor ou pior? Isso te aproximou do coração de Deus, isso te fez amado. E o amor ofertado, sem negar a correção fraterna, sem negar que o errado é errado, ele pode nos tornar pessoas melhores, como Cristo quer. E como nós rezamos no Pai Nosso, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Vamos perdoar o nosso irmão e clamar perdão cada vez mais, porque a dinâmica do amor, enquanto nós estamos nessa terra, é que a gente peça perdão, seja perdoado e ame com o coração compassivo do Senhor. Que o Senhor nos abençoe.